Olá, mulheres queridas, boa noite, sejam bem-vindas. Mais um encontro de fechamento das nossas vivências aqui no Círculo Mulheres Sábias. Gratidão pela presença, por estarem aqui, por estarem sempre, né, nos ouvindo lá na vivência mensal, mas principalmente aqui é muito bom chegar nesse momento e encontrar vocês, ter a oportunidade de escutar vocês, já que eu e a Cris falamos lá o tempo todo e as interações por escrito são boas, mas aqui é muito melhor. Então, eu quero agradecer que vocês estejam aqui e quem está assistindo gravado, fique aqui, assista mesmo de corpo e alma e na próxima venha ao vivo também, porque é tão importante essa troca de energia que a gente faz nesse momento, tá? Quero agradecer, né, pela condução desse mês aqui. Para mim foi uma honra narrar Dom Miguel Ruiz. Como eu disse, foi um dos primeiros livros aí no meu caminho de autoconhecimento. É engraçado reler tempos depois. Então, me senti muito feliz de reescutar, de novas fichas caírem e enxergar como aquele livro tão fininho, né? É uma bíblia enorme. A gente poderia passar o resto do ano, né, falando dele, mas está aqui, está entregue a vivência do ciclo de Gêmeos. E hoje a gente está aqui para trocar algumas palavras, para ritualizar esse momento de fechamento. Como é importante, sabe, o pontapé inicial, mas fechar, sabe, marcar, encerrar cada momento também é muito importante, porque isso traz a sensação de que um completar aconteceu. Aprendemos tudo? Não. A gente vai ter novos ciclos de gêmeos ano que vem. Mas aprendemos muito, tá? Muito já virou, saiu do conhecimento e virou sabedoria. Então, é isso. Quer dar uma palavra, Cris, antes de eu compartilhar a apresentação? Eu quero dar boa noite para todas vocês. Quero fazer um pedido. Eu sei que nesse momento introspectivo de Zoom, a gente às vezes acostuma a fechar nossas câmeras, né, para a gente poder ouvir melhor. Mas eu quero que vocês abram só esse momento, só para a gente ver um pouquinho o rosto de vocês, saber que vocês estão aí. Ana, tirar uma foto nossa. Eu estava fazendo uma aula com um professor, que ele dava aula para 150 pessoas no Zoom, né? Ele estava dando aula. E todo mundo fechado. Ele falou, gente, tá parecendo que eu tô numa palestra com todo mundo encapuzado. Tá horrível. Eu quero ver vocês. Então eu sei que de repente vocês estão de bob, estão pelado, não tem problema. Só aparece o rostinho aí pra gente dar um oi pra vocês. Depois vocês podem entrar no casulo de volta, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. É? E Tá bom. Porque realmente o nosso encontro acaba sendo, né, mais introspectivo, mas quem estiver sentindo que está conseguindo se expor, que está conseguindo estar aqui, vai ser muito bom ver vocês, tá? Uma horinha. A gente está conseguindo fazer uma horinha, né, Ana? é Então verdade. tá cabendo na agenda. Exatamente. E tá chegando gente. Espera aí que eu tô adicionando aqui. Olha quantas, né? Gostei já. Olha, isso que eu ia falar. Muito bom. Muito bom, porque geralmente, né, a gente sabe que é difícil, né? Reunir ao vivo, encontrar um horário. As mulheres do exterior sempre ficam chateadas que a gente não consegue fazer o horário delas. É Mas verdade. E assim, eu quero aproveitar aqui, né, e para honrar e falar o nome, né, de uma das nossas participantes que não está aqui ao vivo, mas vai ouvir daqui a pouco isso, que é a Maria Elaine, porque no começo da vivência ela já soprou a deusa de hoje, né? Então, Maria Elaine tem uma sabedoria enorme, né, desses arquétipos, dessas deusas, dos deuses. Ela é uma grande professora. E ela, quando a gente falou de Mercúrio, né? Mercúrio que transita ali pelo conhecimento e vai de um lado para o outro e rege a mente, rege as conversas. Ela disse assim para gente, lá no grupo, não sei se vocês lembram. Hermes, que é Mercúrio, vai ao encontro de Héstia, que é com quem a gente vai se encontrar hoje, porque ele busca nela a sabedoria de dentro, o descanso. Então, isso também é um pilar muito importante para a gente aqui no círculo, né? A gente aprende pela razão, pela leitura, pela inteligência, mas o que a gente quer mesmo é despertar essa sábia interior, que é o que Estia vai poder ensinar um pouco mais para a gente hoje. eu quero até Então, perguntar para elas, Ana, quem de vocês aqui, vocês estão caminhando com a gente já faz um tempo, já, né? Tem algumas que são novas, mas quem aqui se sente uma mulher mais sábia diante da vida? Um pouquinho mais sábia?
que pode falar, nossa, eu vou falar a palavra apropriar, né, Ana? Quem está se apropriando da sua sabedoria um pouquinho mais? Reconhecendo sua sabedoria. Pode colocar aí no chat, pode colocar dedinho, assim, só para a gente saber. Para que vocês se reconheçam e se apropriem da mulher sábia que vocês são. Parabenizar vocês, porque não é todo mundo que está topando fazer o compromisso com a sua jornada pessoal, sabe? De estar aqui, se dedicando um pouquinho todos os dias, né? Uma disciplina, de estar no encontro no Zoom. Gente, quem que tá topando fazer um processo de autoconhecimento de um ano? Não é todo mundo que tá topando. Então, assim, parabenize-se de todo o coração, sabe? Aí eu me É, sinto mais sábia, assim, né, Evelyn? Né, Ana? é isso mesmo. Que Vou, bom ter vocês aqui. Vamos lá, então, abrir a porta para este chegar e aquecer nossa lareira. Eu me sinto mais sábia. Meu eu crítico não concorda, mas eu administro essas vozes. É, se a sua sabotadora crítica vier, você fala, aquieta-te. E sabe que eu sou Deus, eu sou sábia, sou cega. E a Rose escreveu ali em cima, né? Estou exausta, tá uma correria, mas eu tô feliz. Eu fiquei bem impressionada com as respostas, né? A gente fez uma enquete, eu copiei lá no Alto Astral. E lá é um universo muito mais abrangente do que nós, né? Que já estamos, a gente sabe que a gente está no processo, a gente sabe que a gente está vigilante, um pouco mais conscientes, um pouco mais centradas. E aí, imagina um mundão, né? E olha que o Alto Astral ainda não é um mundão, ainda é uma galera seleta que também está buscando algo mais. Mas a votação da exaustão foi impressionante, né? Exaustão física, exaustão mental. E nesse momento a gente precisa assim, pera, aqui eu vou dar minha energia. O resto eu não vou tentar abraçar tudo porque não vai dar. Sabe, aqui eu vou sair do cabeção do Mercúrio e ir conscientemente ao encontro de Hestia, para que eu, no fogo do meu lar, no quentinho do meu ninho, eu possa me reabastecer. Porque só a correria a gente sabe que não vai dar, né? Então é muito antissistema a gente estar aqui também, né? Um sistema que nos coloca na pressa, na correria, na agitação, na exaustão, a gente decretar que não. Eu preciso parar, porque isso aqui não é uma máquina, não é um robô, isso aqui é um ser divino que merece também esses momentos de descanso, é gostoso. Então, faz todo sentido, né, gente, com a vivência de Gêmeos que a gente teve, e que foi embalada, tá? Vamos entender que esse último ano todo, como Júpiter transitou por Gêmeos, Júpiter é um planeta que expande as coisas. Então, veja bem, faz um ano, ele saiu agora, semana passada, e foi para Câncer, né? Ele passou um ano em Gêmeos. Você imagina o que é um planeta, o gigante do zodíaco, expandindo Gêmeos? O cabeção fritou mesmo. Quem não buscou formas de cuidar da saúde mental, de respirar profundamente, respiração consciente, meditação, silêncio, contemplação, natureza, pirou na batatinha, tá? Então, assim, como Gêmeos é maravilhoso, né? Como a nossa mente é maravilhosa, como Mercúrio é maravilhoso, mas é preciso dosar, é preciso lembrar que a mente é um instrumento da alma. E quando a gente fala de alma, a gente fala desse feminino, né? Por isso que a Hestia chegou, né? Para a gente cultivar aí essa nossa chama, que não está morta. Então, às vezes a gente está, né, naquele lugar, na descida, né, lá no submundo, na descida, achando que é o fundo do poço, meio branca, assim, apática, com as olheiras, aquela coisa fora, meio zumbi fora de si, mas lá dentro tem uma chama. Lá dentro tem um quentinho, que se eu começar a soprar, se eu começar a abanar, ela vai voltar. Esse fogo que já existe vai voltar. E, e aí veio Estia, né? Não que a gente tenha escolhido, mas porque ela se apresenta, né, para esse ciclo. E ela é a deusa do fogo do lar, né? E quando a gente pensa num lar, claro, ó, ela é a protetora das famílias, das cidades, das colônias, mas ela não teve a família dela, né? Ela está dentro das deusas que são as deusas virgens. Deusas virgens são aquelas que
por mais que tenham sido cortejadas e desejadas, elas não quiseram se casar, né? Estia, no caso, fez um voto ali, né, de que não iria se relacionar, porque ela estava focada nela. Então, olha bem, o lar existe. Só eu e minha alma, eu e eu, já somos um lar. Claro que a gente pode cultivar Estia, né? Se a gente sente que a casa é só uma casa, não é um lar, a gente tem que invocar Estia. O que eu faço aqui para essa casa não ficar sem alma, não ficar sem fogo? Como eu trago? A gente invoca Estia. No final a gente vai trazer, né, os mantras aí, mas quando a gente pensa que ela era uma deusa virgem, focada nela, que os objetivos dela eram crescimento, sabedoria, espiritualidade, a gente entende que é isso. Eu sou meu próprio lar e eu preciso cultivar primeiro essa chama interior aqui, para depois querer fazer da minha casa um lar, fazer do meu trabalho um lar, fazer das minhas relações um lar. Esta foi engolida também, né, por Cronos, que era o pai, que tinha medo, né, de ser destronado. Então, Cronos foi aquele deus que foi engolindo todos os filhos, porque, né, não queria que ninguém destronasse. E aí, quando ele foi botando eles para fora, os filhos todos para fora, Estia foi a última. Ou seja, ela teve paciência até sair de dentro do pai, sabe? Então, assim, por isso que ela está muito relacionada a essa sábia interior, aquela que se relaciona bem com a passagem do tempo. E nós estamos aqui, a gente sempre diz, cultivando a nossa anciã, que já está aqui dentro. E a gente quer que seja essa que sabe lidar com a passagem do tempo. E sabe cultivar a sua chama, independente da idade, independente das pressões aí que o externo nos traga. E quando a gente pensa na contribuição da energia, né, desse arquétipo, dessa deusa para esse momento, a gente pode se identificar aqui, né, observar que ela fala muito da solitude, vejam bem, né? Se eu cultivo a minha chama no meu lar, se eu quero só focar no meu crescimento, na minha espiritualidade, que hora é que essa balança desequilibra? Já sentiram na caminhada? Eu senti na minha caminhada. Era um momento, assim, totalmente disponível e à mercê do que os outros queriam, pensavam, ou disponível excessivamente para fazer para fora. Aí, a hora que começa a cair a ficha, assim, desse rolê, né, do autoconhecimento, então vou fazer por mim. Aí, a bola extrapola para o outro lado. Sou só eu, só meu umbigo, só minhas coisas, só meus rolês. Agora eu não quero mais saber de mim. Então, assim, não, calma. Porque também eu não posso a gente não veio se isolar fisicamente. A gente não veio se distanciar emocionalmente. Que hora que essa gangorra volta para o meio, né? Essa mola volta para o meio. É normal. A gente está aqui, né? Nessa evolução, ora na falta, ora no excesso. Mas a consciência é o que importa. Eu tô tão na minha solitude que eu já criei uma carcaça de proteção aqui e não quero mais me colocar na vida, nas trocas, nas relações, porque, pô, custou para eu conseguir essa paz interior aqui, né? Agora eu vou para a vida aí, vão desalinhar meus chakras? Vou nada, vou ficar aqui. Quantas mulheres eu recebo nessa situação? Quantas? E eu falo, então, mas no fundo a gente quer amar e se amar. No fundo, a gente, né, mesmo que não seja um amor romântico, mesmo que ela queira continuar no lar dela, solitude para sempre, no sentido do amoroso falando, às vezes é um bloqueio, é uma carcaça, mesmo de não aceitar um colo, uma ajuda, um ombro amigo. E, poxa, somos seres relacionais. Dizem que os relacionamentos são a faculdade mesmo da vida. Então, e aí, ao passo que a falta dessa vibração em nós também pode desafiar esses limites, esses posicionamentos, e isso também pode se manifestar como se esconder. Fico na minha caverninha, aí eu não preciso dar limite para ninguém, não preciso me posicionar para ninguém, porque estou aqui. Eu me basto, eu me amo, eu me cuido, mas pode ser uma pegadinha também, tá? Quando está faltando essa chama em nós, esse amor em nós, essa força de nos cuidar, falta a nós mesmas. Como daí eu deposito no outro, que ele acenda a minha chama, que ele me ajude a brilhar, que ele faça por mim.
O outro lado dessa gangorra pode ser esse descuido com tudo que é nosso, nosso corpo, nossa aparência, nossa casa. Pois veja, como eu trago esse fogo. Como ela traz a questão da espiritualidade também, eu acho bem. Eu não tinha parado, sabe, para analisar nesse sentido da doutrinação, do tóxico, do fanatismo, mas às vezes até é aquilo, né? Aonde você foca toda a sua energia e não abre o olhar para outros lados, como isso também, né? Gêmeos não nos ensinou isso. Gêmeos ensinou escuta, faça as perguntas certas, se abra para ouvir outro ponto de vista, não fique só no seu fanatismo em todos os níveis, né? Que este é muito espiritual. Mas como no ciclo de Gêmeos a gente aprende a não ser fanáticas, que é a distorção, né? Às vezes a energia de Sagitário traz o fanatismo. Gêmeos disse, tem várias formas de caminhar, tem novos pontos de vista, tá? E também não é para ficar no ceticismo, na desconfiança, nos pensamentos obsessivos. Então, olha que rico quando a gente vai se identificando, todas as deusas que passarem aqui, nos nossos encontros ao vivo, a gente vai sentir, aqui está em excesso, aqui está em falta. Ou agora eu preciso resgatar aquela lá do começo da vivência, está me faltando Hestia, ou está me faltando Atena, ou está me faltando Afrodite. É essa autopercepção emocional em nós. E o quanto a gente passa a se relacionar com essas simbologias desses arquétipos aqui. Em equilíbrio, a gente também pode se identificar, né? Em momentos. Eu tô com a Estia, ok, eu tô precisando convocar a Atena, minha guerreira. Para sair também do meu lar, ó, para sair daqui, onde está tudo muito confortável. Então, no momento de equilíbrio, é isso, as confianças no tempo sagrado das coisas, esse acolhimento de nós, essa sustentação emocional. A gente vai trabalhar muito a energia de Estia em nós, agora com Júpiter chegando em Câncer. Então, veja, até junho de 2026, Júpiter, que é o planeta que expande, vai expandir o nosso olhar para onde? Para Câncer, que é o quê? O lar, os vínculos, a, a aproximação emocional, o quanto eu me vulnerabilizo, o quanto eu me acolho, mas eu também me deixo, o quanto eu peço colo. Às vezes a gente reclama, eu que cuido de todo mundo, ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém me dá um ombro amigo. Mas você pede? Às vezes a gente não pede. Tá? Então, a gente vai se deparar ali com as nossas fragilidades emocionais, com as nossas carências, com a nossa criança canceriana. Maravilhoso. Nesse chamado de quê? De maturidade emocional. E também de solitude, como esse prazer do nosso lar e dos nossos afazeres, porque o que eu acho que buga mais ainda a cabeça da mulher quando ela sai desse lugar excessivamente disponível para o outro e começa a pensar mais em si, nos seus processos, é assim: o que eu vou fazer agora? Beleza, eu não quero fazer o hobby mais, né? Eu não quero só ficar em função do meu filho, em função do meu marido, em função da minha mãe, em função do meu pai, em função do meu trabalho. Hora que tira tudo isso, sobra o quê? Como é que eu vou ocupar a minha vida agora com as minhas coisas? Eu vou ter que fazer esse movimento de Estia, de vir para dentro e relembrar. Mas eu gosto do quê? O que que me traz curiosidade? Qual seria um hobby que eu faria? Será que eu vou costurar? Será que eu vou cozinhar? Será que eu vou pintar? Ou será que eu vou dançar? É uma tremenda crise você perceber que ficou sem preferências, sem desejos, sem prazeres, sem essa consciência individual. Né? Nesses estudos de Escher, eu acho que uma grande contribuição é isso, essa consciência individual. Por isso que ela é focada nela, em crescer, em aprender, em evoluir, espiritualmente, emocionalmente. E aí eu sei nomear o que eu estou sentindo, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Só quando eu cultivo essa chama dentro e essa chama vem vindo, e aí eu vou dizendo, é assim, ó, é assim que eu me mostro para o mundo. A gente vai ganhar muita maturidade.
emocional com esse Júpiter em Câncer aí pelo próximo ano, né? Ele acabou de chegar, a gente vai falar mais disso muitas vezes ainda. Para que a gente possa lá, ó, justamente essa parte aqui. Saber identificar o que é conforto. Porque senão, porque às vezes é um estado tão adormecido, tão de tanto faz, ou tão na boiada da vida e dos outros e do sistema, que tá bom, tanto faz. Não tenho preferência, não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero, não sei o jeito que me toca melhor, não sei a roupa que me veste melhor, não sei a comida que eu degusto mais gostoso. Tá? Então, assim, saber identificar o que é gostoso, o que é confortável, o que é prazeroso, isso é resposta de uma Estia bem integrada em nós. O capricho aqui, né? A gente acabou, quem escutou lá o Alto Astral dessa terça-feira viu que Marte acabou de chegar em Virgem. Marte fala de ação, só que Virgem fala de devoção. Não é para sair que nem um trator, uma louca da produtividade insana. Essa dupla junta é assim, como é que eu faço com alma, com capricho, com devoção e com respeito ao ritmo? Vamos lembrar que Virgem é muito mal falado muitas vezes, sabe? Como sendo o lado controlador em nós, o lado perfeccionista em nós. E eu gosto de bater na tecla, Virgem não é isso. Então a gente está tendo a oportunidade agora de, de relembrar que Virgem é camiseta branca e calça jeans. É simples e ainda assim é sexy. Então, como no meu dia a dia eu aproveito esse cavalo selado, ó, que é Marte em Virgem, pelo próximo mês, a gente está aqui finalizando o mês de junho de 2025. Como a gente tem essa brecha no tempo para aprender a integrar essa Estia em nós através do capricho com o nosso ritmo diário. Como a gente mastiga, como a gente engole, como a gente se banha, como a gente passa um creme. Não que nem umas robôs. A Estia gosta de tudo isso aqui, ó. Meditação, oração, yoga, leitura, contemplação, grupos. Muitas vezes ela sai do isolamento, daquele lugar de distanciamento emocional, quando ela encontra a tribo dela. Qual é a tribo dela? É estudos profundos, grupos espirituais, grupos de oração, grupos de caridade. Com essa chama acesa, eu preciso transbordar. Não tem como ficar engolindo essa chama só para mim, eu preciso transbordar. A capacidade de desconectar do barulho externo. Eita lição, né, da temporada geminiana. E aí, quando eu consigo um minuto de desconexão externa, eu começo a gerar essa conexão interna em mim. Essa conexão que começa, não só o Mercurião aqui está respondendo as coisas, mas essa Estia com essa sabedoria interior, essa conexão com o divino começa a trazer novos pontos de vista, novos insights, novos downloads, não é nem insight, né? Insight é download mesmo, é o que vem de cima, sabe? É o que vem de cima e baixa aqui na minha cabeça e eu penso, nossa, de onde que veio isso? Do nada veio isso. É a busca também dessa Estia em nós. E a gente pode pedir, ó. Eu achei esse mantra bem bonito aqui para essa ativação de Estia para esse momento que a gente está vivendo, tá? Vamos lembrar que, além de Marte estar em Virgem, que é um movimento desse momento, né? São 40 dias aí aproximadamente que a gente tem com essa abertura, os eclipses 2025 e 26 e começo de 27 também vão mexer com Virgem e com Peixes, né? Então, falando desse Virgem, então, como eu me livro da crítica e trago mais presença. Como eu me livro da perfeição e faço o meu com mais serenidade, com mais, sabe, com contentamento, com paz. Eu vou poder dar isso aqui, ó. Lembra? Dê o melhor de si? Não a minha melhor versão, o melhor. Quarto mandamento, né? O quarto compromisso do nosso livro. Eu dou o melhor de mim. Às vezes o meu melhor na TPM não é uma maratona, né? É só uma caminhadinha no parque. Aí quando eu ovular, pode ser que meu melhor seja uma maratona. E aí, como eu sei discernir qual é o meu melhor? Quando eu tenho essa autoconsciência.
Então, honre-me, Estia, honre-me com sua presença. Dê-me paz e serenidade. Depois eu mando, tá? Essa apresentação para vocês poderem ter esse material salvo aí. Esse mantra de ativação é o mantra de Estia. Eu desperto, eu cresço, eu evoluo. E quem estiver sentindo que precisa ativar Estia nesse momento na sua vida, tem alguns elementos aqui que você pode usar, tá? Então, a pomba branca é um símbolo, um terço, um japamala, um guia. O que mais representa a sua fé? Um livro sagrado. Coloque no seu altar. O incenso de Este é a mirra. As velas para ela são 3 velas brancas. E o local e o horário para a gente invocar essa deusa em nós é na sala, né? Na sala da nossa casa, bem cedinho. Esse horário é muito mágico, né? Depois que eu descobri esse horarinho assim, onde o sol tá chegando, aquele silêncio, tá ensurdecedor, né? O silêncio, e aí parece que tem alguma coisa falando com você. Eu amo esse horário aqui, ó, na sala às 5 da manhã. Então dá pra gente adotar também, tá? Quem quiser integrar um pouco mais dessa deusa. Quer falar algo, Cris? Acho que antes da meditação conduzida a gente vai querer partilhar um pouquinho, né? Conversar. Vamos deixar a meditação para o final, porque a gente já sai mais alinhada. Mas eu ia comentar, né? Que tinha me perguntado lá, que livro que é esse? Esse aqui é o Roda das Deusas, que a gente tá dando para ver aí? Tá. É esse que a gente está se inspirando. Então, cada encontro que a gente está fazendo no Zoom, né? Nesse novo ano astrológico que a gente começou a girar a Roda das Deusas. E as deusas gregas, na verdade, elas são arquétipos, né? São símbolos da nossa psique que falam de virtudes e de qualidades e de vícios que a gente tem nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. Então, é uma forma da gente acessar. Quando a gente fala desse símbolo dessas deusas, é como acessasse uma parte de nós. E eu achei interessante, né? Eu acabei ontem pegando o livro de novo para olhar, eu fui a meditação e a Daniela Ervolina, ela falou assim, olha, eu às vezes vivo, aqui elas trazem 7 deusas, tá? Tem mais deusas, mas ela trouxe as 7 deusas gregas. Eu tenho um oráculo aqui que ele chama Deusa Respira, que ele tem quase 25 deusas. A gente escolheu esse aqui para a gente começar a ativar nos nossos encontros no Zoom. E elas ativam a nossa mulher sábia, né? Que olha tanto para essa parte em equilíbrio e em desequilíbrio. E a Daniela falou assim: eu às vezes vivo as 7 deusas num dia só. Geralmente ela acorda com a Hestia, né? Aquecendo esse sol, depois ela já vai para Perséfone para se mimar um pouquinho, aí de repente ela já tem que ligar a Atena para começar a comandar as coisas e botar a vida em ação, e de repente botar os filhos e ir trabalhar, e de repente aparece lá Artemis querendo uma coisa nova, um projeto novo, ousado. A gente vai ver todas essas deusas aí. De repente em Perséfone, a Deméter vem cuidar dos filhos, e ela chega depois, tem que estar com o marido, tem que estar na Afrodite, e de repente a Hestia volta para encerrar o dia. Eu achei muito interessante, porque ela falou: eu vivo às vezes as 7 deusas no mesmo dia. E quando a gente passa a se observar, a gente percebe quando uma está mais atiçada que a outra. Geralmente, ela falou que a gente tem 3 que são assim mais destacadas na nossa personalidade, né? Então, geralmente você vai olhar para algumas aqui e vai falar: nossa, pareço com essa daqui mais, essa aqui me chama mais, né? Essa aqui encanta mais um pouquinho. Tem períodos do ano que algumas, por exemplo, o inverno, a este, ela fica mais, né, evidente em nós, essa vontade de estar com ela. Então, é interessante a gente vai aprendendo sobre elas e vai se observando, né, no nosso dia. Quando que eu preciso intencionalmente ativar uma ou desativar? Ó, ela tá ligada na tomada. Tá dando curto-circuito, deixa eu desligar um pouco essa deusa. E ela falou: como que eu desligo uma deusa? Indo focar na outra. Então você fala: tô demais, de para fora, vou para Esha, eu tô precisando vir um pouquinho mais. Então é assim que a gente vai aprendendo a regular esse simbolismo dentro de nós. É uma sabedoria maravilhosa da gente experimentar, por isso que a gente traz para vocês aqui. Ficou gravado as outras, para quem não assistiu, né, Ana? Ou quiser rever, tá gravado lá no nosso playlist do YouTube, no Spotify ficou gravadas as meditações, então precisando é facinho de acessar.
Tipo uma medicina, vai lá um remédio e pega. E as próprias apresentações, até para relembrar, né? Qual será que eu estou precisando integrar? Né? Salva todas. A gente começou, em peixes a gente pôs a primeira, né, Cris? Em Então, peixes a gente fez a abertura do sagrado feminino, na fez verdade, Madalena. né? Foi A Madalena. gente pegou Perséfone, pegou Madalena, perdão. A gente Foi pegou Madalena, Madalena para abrir o sagrado. sim. Em Áries a gente pegou Perséfone. Não, Áries a gente pegou Atena. Atena. A gente pegou Perséfone também. A gente fez Madalena, Perséfone, Atena, Afrodite e agora Hestia. Tem É, todas essas. E todas tem têm todas essas o PDF. gravadinhas na playlist, tá? Para quem Tem quiser. todas. É, E isso aí a aí. gente podia abrir para elas, se quiserem comentar sobre como foi agora a vivência, pode falar sobre a vivência agora da mulher inteligente, sabe, inteligente, com o livro, né, dos quatro compromissos. Se quiser falar dessa experiência das deusas, a gente está aqui hoje para vocês poderem conversar um pouquinho, tá? Libera a garganta aí. Não, não fica agora Estia, não. Traz aí uma outra deusa para vir. Ou pode ser a Estia sábia. Venha partilhar sua sabedoria aqui com a gente. Quem que quer falar um pouquinho? Ah, lembrando que está gravado, então, lógico, fale coisas que você se sinta confortável. Mas lembrando que sempre que você falar, parece bobo, mas sempre tem alguém precisando ouvir. Aí é tão confortante, né, quando a gente ouve alguma coisa de alguém falar, meu Deus, não é só eu que estou vivendo isso, não é só eu que estou louca, não é só eu que estou pensando essa bobagem, não é só eu que estou pirando cabeção, não é só eu que estou vivendo esse desafio. Então, é sempre gostoso ouvir, a gente sentir em outra pessoa um reflexo do que a gente vive. Então, Isso. aberto. Oi, Camila. Oi. Deixa eu só aproveitar e perguntar. Além delas estarem salvas lá como vídeo, essa parte das apostilas que vocês fazem a apresentação também fica lá? Ah, no YouTube ela não fica disponível, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir um grupo no Telegram e vou colocar tudo lá. O que que você acha, Ah, Ana? então beleza. Porque eu fiz uma besteira e limpei e me perdi. É, o Telegram, assim, a gente usa ele como se fosse um armário, Uhum. um armário na nuvem. A maioria, as pessoas não adquiriram o hábito do Telegram, mas ele fica na nuvem. Então você pode Sim, ficar. Como a gente tem todas as vivências guardadas, vamos abrir, né, Ana, um chat lá no Telegram, vou colocar o link dos vídeos, vou colocar os PDFs, tudo aí quando vocês precisarem acessar, vocês tá buscam, joia. tá? Eu vou colocar o link lá depois, Tá bom. tá bom? Aproveitando para falar, eu até escrevi lá hoje no grupo. Eu fiquei, esse ciclo, eu fiquei mais atrasada. Eu sempre tava uns dois áudios para trás. Aí eu ficava vendo todo mundo comentando, eu falava, meu Deus do céu, tem que correr, tem que correr. Mas no fim, eu acho que é porque eu tava precisando mesmo desse tempinho para raciocinar tudo que está acontecendo, né? E eu, é como sempre, né? Eu acho que todo ciclo, toda vez, cada uma vez a Cris, uma vez a Ana, cada uma tem o seu jeitinho de contar sobre aquele assunto e a gente absorve as informações, né? Acho que qualquer mulher aqui do grupo, ela é sábia por estar aqui no grupo, né? Acredito que uma pessoa que não tem a sabedoria não procura ter o conhecimento. E aí eu acho que a gente está aqui aprimorando tudo isso e buscando melhorar cada vez mais, né? Conhecimento é tudo, mas desenvolvimento dele é o mais difícil. Verdade, Camila. Muito bom. Estou só Joia. esperando vocês terem coragem de algum dia toparem, quem sabe, tocar com a gente uma vivência, né, Ana? Pode propor um desafio desse um dia, quem quiser dividir junto uma vivência. Nossa, vai ser desafio, hein? Obrigada, Camila. Alguém mais? Venham hablar. Coloca a música aí, Ana. Turururu, aí elas saem, Ai, foi boa aquela música, né? saem Sei lá de do onde que eu tirei, casulo. gente. Mas ela me pegou. Eu falei, esse chacoalhão aqui que a gente precisa, ó, para começar. Eu quero aproveitar algumas que estão em atendimento, que fazem parte do círculo, mas estão comigo em atendimento pessoal.
foi interessante que mais de uma veio me falar desse atraso, sabe, Cá? E geralmente pessoas que estão ali, sabe? Que geralmente estão em dia e que, assim, a hora que foi pegar para atualizar e aí conseguiu botar em dia no final de semana, falou: Nossa, eu estava com muita resistência nesse assunto. Esse assunto me cutucou num nível, porque eu sinto que a grande questão da humanidade mesmo é a falha da comunicação, né? Tipo, é não saber fazer as perguntas certas. Quando ele falou aquilo, meu cabeção explodiu, assim, mana, por que que a gente tenta adivinhar? Então, assim, a resistência, esse negócio de ficar atrasada, é porque eu sinto que, assim, é super viável, sabe? 10 minutos, 13 minutos por dia, é Uhum. super viável. Algo acontece que nos bloqueia. A gente ainda tá deixando o final de Sabe semana para de, vocês atualizarem, sabe? Pode falar, Cá. sabe de você escutar e aí você termina e fala assim, mas tu falou o quê? Aí para mim parecia que eu não tinha escutado, sabe? Eu voltava e aí, assim, bem na hora que eu ia escutar e alguém veio falar, veio conversar, falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Volta de novo. Nossa, eu tive muitos assim, de eu escutar e depois escutar de novo. Eu falei, mas eu escutei esse? Não, e aí, sabe, você fica perdido em qual que você tava? Eu falava, não, volta de novo, escuta de novo. Mas foi É. bem assim mesmo, foi um bem desafiador por causa disso. Não que o assunto não era interessante, não que não estava bom de ouvir, tanto que eu gostava, eu falava assim, toda vez que começava a música, eu começava a dançar lá, né? Mas era assim, eu falava, nossa, será que eu prestei atenção? Parecia assim que tava, tinha que escutar mais de uma vez para conseguir entender, conseguir assimilar. Eu tive realmente essa dificuldade, mas depois você vai entendendo qual que é a dificuldade que você está colocando, né? Também, Eu, também. eu tenho duas percepções sobre isso, Ana. O primeiro é que o período de Gêmeos ele é realmente bem ativo, né? Então ele mexe com o nosso cabeção mesmo, a gente fica mais agitada mentalmente, o pensamento ele fica mais acelerado, geralmente nessa época aqui. E pode também, sabe o que acontece? Quando a gente começa a prestar mais atenção em nós, a gente começa a perceber que a gente ficou desatenta. Porque tem um monte de gente ouvindo e elas não sabem que elas não estão prestando atenção. Então, às vezes, quando você começa a perceber, você se dá parabéns nessa hora, porque você está na presença. Você fala, olha, eu ouvi, mas eu não ouvi. A maioria não está sabendo disso. Eles estão ouvindo e não estão ouvindo nada, estão escutando nada. Então, quando você presta atenção, você fala, nossa, que bom. Eu percebi que a minha mente que a minha mente Uhum. desconectou da presença. Então, isso para mim já é um sinal ótimo de que você está falando, nossa, eu estou mais presente do que antes. É Então, bem pode isso. ser as duas coisas, entendeu? Você estava desligado, Não, mas você está é uma junção disso tudo percebendo. mesmo. Total. Tá certo. Quem mais quer a palavra? Depois a gente vai meditar. Elisete, qual o nome da música? Eu vou mandar ela para vocês continuarem bailando com a música. Vou mandar ela ali no grupo, tá? Deixa eu ler aqui, acho que a Rose colocou uma coisa. Senti a minha eu crítica incrédula bem ativada, né? Você deixou ela estar. Maravilhoso, é isso mesmo. Começar a colocar ela no lugar. É isso aí. Não tem como lutar, batalhar, porque a gente perde, né, nessa parte aí. Então, tá bom, tô te vendo aí, tá tudo certo. A próxima vivência vai ser muito boa pra gente olhar para esse nosso eu crítico, né? Eu acho que vou até falar da vivência para depois terminar na meditação, Ana. Deixa eu falar, Uhum. já termina. Passa aí para explicar para vocês. A vivência próxima, ela inspirou o nosso evento agora. A gente vai ter um evento presencial com as mulheres de Cuiabá. E olhando aqui, eu tô achando que a maioria de Cuiabá que tá aqui hoje ao vivo, gente. Olha a impressão minha. Acho que só minha mãe que não é. Eu acho todas as cuiabanas maravilhosas todas aqui hoje. Nós estamos sediadas, né? Nós estamos sediadas no Mato Grosso. Então, é assim, acontece naturalmente da gente atrair mais gente próximas a nós, mas a gente adora que a gente acaba recebendo A gente do Delma Brasil também. Delma também. fora. A Delma tá no Nordeste, né? Delma tá no A Maranhão, minha mãe tá em São Paulo. Isso. E a gente tem gente né, na Itália, tem na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, assim, que bom que a gente consegue reunir também gente de fora para a gente diversificar. A gente queria ter um jato, né, Ana? Que a gente podia, assim, ir nos lugares, fazer evento ali, a gente voltava. Ainda não deu para adquirir, mas
E aí a gente vai ter essa vivência, essa vivência presencial, vocês vão estar no nosso coração, né? Comecei o assunto, acabei me perdendo. O assunto é que a gente vai fazer evento em Cuiabá, presencial. E vocês vão estar no nosso coração. Se der tudo certo, talvez a gente tenha uma surpresa e consiga gravar para vocês. A gente vai arriscar, para quem não está presente lá. Vamos ver se vai dar certo. E aí a gente vai fazendo uma abertura à nova vivência, regida por câncer, né? Esta até muito bem abre, né? Esse período de câncer também, então vai estar tudo bem casadinho esse período. E a gente vai ter uma surpresa para vocês, que a gente. Não é surpresa mais que eu vou falar. A gente conseguiu conversar com a escritora, com a Dani Migliari, ela é brasileira, ela super apoiou o nosso movimento e o Zoom próximo vai ser com ela. Ela vai estar com a gente. Então, a gente depois no grupo vai fazer um incentivo que quem puder adquirir, né, a obra para poder acompanhar, ler, porque a gente vai ter uma oportunidade de falar com a autora. Então, talvez a gente vai precisar fazer 2 Zooms, né, Ana? Talvez um para a Deusa e um com ela, né? A gente vai ter que pensar nisso. Vamos ver, né? Depois a gente decide. A gente decide o que fazer, tá? Mas só para vocês saberem da continuidade do movimento. Tem mais alguém que quer a palavra? Lucília abriu ali o microfone. Lucília, acho que você quer falar. Eu não. Ah, não sei. Abri não. Eu acho que você está querendo alguma coisa sua quer falar. Tô quietinha aqui. Por que você não vai no evento amanhã? Hã? Por que você não vai no evento amanhã? Amanhã. É Depois de muito amanhã. cedo. Vocês já acordam. Acordar cedo no Vocês feriado. querem acordar cedo. Ainda tem espaço? Ainda tem vaga? Tem. Eu acho que tem umas 3 vagas ainda, hein? Tá bom, Não. hein? Vou mandar a Até Rosa amanhã. buscar você lá. Tá legal. É de falar com você no particular. Ai, gente, não vai ser bom demais. Vai ser bem gostosinho. Vai ser bem esse evento, tá? Se a gente tivesse lareira, a gente acendia. Verdade. Mais alguém quer a palavra para a gente colocar a meditação? Meditar. Então tá bom. Então tá tudo dito, tudo falado e tá tudo Uhum. certo. Isso. Daqui a gente Muito parte, tá bom, minhas queridas? certo. Fechem A os gente vai olhos fazer aí. meditação para encerrar, tá bom? É. Quiserem apagar a luz, Boa. Ô, Cris, confirma só com o joinha pra mim, tá? Se o som vai estar bom. tá. Vou desligar aqui e te falo com o Jóia. Pode aumentar um pouquinho. Olá, sinta-se muito bem-vinda à nossa meditação, ativando a deusa Hestia em nós. Essa é uma meditação especial conduzida do nosso Círculo Mulheres Sábias. Por isso, feche seus olhos, vá acomodando o seu corpo com conforto, com presença. Vá relaxando dentro de si, para que a gente possa aquecer essa linda ativação. Você conhece a deusa grega Hestia? Hestia é uma das deusas mais antigas da Grécia. Ela representa o centro de um lar, de um povo, de uma sociedade, o seu próprio lar. Com seu fogo, Hestia mantém aceso todos os planos de uma casa, gerando calor tanto no nível físico, no emocional e no mental.
Sem fogo é impossível fazer a alquimia da vida. Hestia era uma deusa virgem que jurou permanecer assim e dedicar toda a sua energia para cuidar do Paternão. E ela vem te lembrar da importância de você encontrar um lar, sustentar um lar, que é um lugar dentro de você e fora de você, aonde quer que você vá. Para essa meditação, eu quero te convidar a se conectar com essa sensação de paz, esse aconchego gostoso, acolhedor. Hestia hoje vem acender a lareira do seu coração, nutrir e sustentar a sua alma, vem te trazer paz, serenidade, espiritualidade, crescimento e evolução. Hestia vem trazer para você neste momento conexão divina. Vá respirando profundamente e sinta a deusa Hestia entrando em equilíbrio dentro de você. Ela te traz fé, confiança, entendimento e paciência com os processos. Confiança nos processos da vida. Hestia vem trazer para você a oportunidade de se abraçar, de se acolher, de sustentar o seu emocional, discernir os desafios da sua vida agora com muita sabedoria e maturidade. Se permita sentir profundamente, vá acalmando o seu corpo. Você sabe quando Hestia está em excesso ou em falta dentro de você? É quando ela está provocando isolamento físico, distanciamento emocional. Quando você não consegue colocar limites e se sente ferida, subjugada, invadida. Independência emocional, sentindo falta de si, descuidando do próprio corpo, da aparência, da sua casa, do seu lar. Esta é uma espiritualidade às vezes tóxica, fanática, revoltada em dificuldades, desconfiada e obsessiva. Perceba quando esta está em excesso ou em falta. Sabendo identificar quando você está confortável em si mesmo. E para que você possa ativá-la em equilíbrio, capriche no cuidado com o seu lar, com os seus pertences, com o seu ritmo diário. Medite, ore, faça um yoga, uma prática corporal gostosa, uma boa leitura, um momento de contemplação. Esteja em círculo de mulheres que aquecem o seu coração. Essa conexão interna e poderosa de Hestia pode ser ativada por você sempre que você desejar. Respire profundamente e sinta esse fogo na região do seu umbigo, esquentando, esquentando. E perceba essa luz banhando todo o seu corpo. Este fogo intenso ardendo em você, alquimizando tudo que precisa ser alquimizado. E para finalizar,
a nossa intenção de ativação, dirija-se agora ao seu coração, que é o lar dos seus sentimentos. Coloque a mão no seu coração, o lar da sua verdade. E peça que ali só more sentimentos positivos e que te nutram bem. Sinta-se bem em si. Salva no seu lugar. Esse é o seu lar. E Estia vem te lembrar que você é o seu lar. Vai inspirando profundamente, voltando à sua presença, de forma pacífica, tranquila, amorosa. E sempre que você precisar, volte para essa meditação, volte para Estia e volte para si mesmo. Namastê. Namastê, amiga. Obrigada pela condução. Namastê, querida. Obrigada a todas. Que todas sigam com o coração aquecido, né? Que vocês possam aquecer o lar de vocês e quem estiver aí com vocês nesse momento. E Boa é noite. isso, né? É isso. Tem um chat aqui. Obrigada, Ká. Obrigada, Luizinha. Para vocês. Nós vamos postar depois a gravação, meditação, o PDF, e a gente vai entrar em pausa de lua minguante, tá? Quer falar uma coisa, Rosa? Você abriu aí? Meu notebook apagou, menina. Tive que ligar o celular. Falei, que energia, hein? Obrigada, meninas. Obrigada para vocês. Um beijo. Beijo. Logo a gente volta para o ciclo de câncer. Tchau, tchau. Tchau.